Houve uma confusão, talvez, Mauro, porque o grande pedido da torcida do Flamengo, o grande clamor, era por raça, gana, mostrar vontade de vencer, agir de uma outra forma durante as partidas. Você acha que pode ter havido uma confusão ali na cabeça dos jogadores? Eu acho que eles, especialmente o Viseu, na entrevista depois do jogo, mostrou uma cabeça bem confusa, né? Completamente sem noção. Ele agiu na entrevista, ele falava como se tivesse feito uma pequena traquinagem, né? Uma criança quando quebra um objeto da mãe, do pai, mas nada muito importante, não é um objeto muito valioso. Você dá uma bronca porque quebrou, mas tudo bem, compra outro, custa R$1,50 ali na loja, R$1,99, tudo certo, não se machucou, tá tudo bem. Né? Fez uma bobaginha. Não, ele fez um negócio muito sério, ele é um profissional. Aliás, esse rapaz joga no profissional do Flamengo desde o ano passado. E é um dos jogadores superestimados, aliás, desses que surgem por lá. Eu acho que isso reflete, primeiro, a divisão do grupo. É evidente ali que aquilo é briga engarrafada. Dois caras que, por alguma razão, não fazem parte da mesma panela. E aí, quando tem uma pequena desavença de jogo, ela se transforma numa grande confusão. A reclamação do Rodolfo foi correta. O Viseu deixa o Romero sozinho. O Viseu erra 2 vezes, comete o erro. Aquela jogada é uma jogada marcada como qualquer time de futebol profissional prepara defensivamente o posicionamento dos seus jogadores e ele se distraiu, se desconcentrou, não prestou atenção. Então, a advertência do Rodolfo foi correta. Não sei o que o Viseu disse para ele. Algo foi dito que o Rodolfo se irritou. Não justifica também dar um soco no companheiro. Ano passado, o Ayrton do Botafogo foi expulso, para citar um exemplo recente, tem vários, no jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, porque ele e o Sassá se estranharam. E o Botafogo ficou com menos um jogador em campo. Então, o árbitro poderia ter expulsado o jogador. A atitude do Viseu a fazer o gesto, eu acho que evidencia um individualismo inaceitável. É mais ou menos assim, eu fiz um gol, né? E ele mandou o dedo, chupa, né? Mais ou menos foi o que ele falou pro cara. Sim. Peraí, eu sou do mesmo time que ele, então o gol dele é bom pro Rodolfo, não é ruim pro Rodolfo. Qual o raciocínio ali, amigo? Então, o gol do Viseu é ruim pro Rodolfo porque os dois se estranharam? Não. O gol do Viseu é bom pro Rodolfo, porque acima de tudo apesar deles terem se apesar deles, eles jogam no mesmo time. E a camisa tem que estar em primeiro lugar. Eu acho uma falta de respeito com o clube absurda. E acho impressionante a forma como o dirigente passa a mão na cabeça. A declaração do Rodrigo Caetano hoje, você até citou passando, Arnaldo. O jogo de ontem teve uma carga de pressão muito alta. Gostaria de levantar uma alerta de pressão demasiada. Vale para refletirmos, tal, bababá. Ora, bolas, vai jogar num time pequeno da segunda divisão, não tem pressão, amigo. No Flamengo vai ter pressão, sim. Vai ter pressão. No Real Madrid também tem pressão. No Galatasaray tem pressão. No Boca Juniors tem pressão. Ele perdeu pro Racing ontem 2-1. Todo lugar tem pressão. Time grande. Time pequeno não tem pressão, porque não tem torcida, não tem mídia, não tem muito dinheiro envolvido. Então você resolve ali entre vocês mesmos. Então isso é inerente ao papel desse. E outra coisa, essa pressão demasiada que o dirigente do Flamengo pede agora para diminuírem, ela só aconteceu por culpa dos próprios jogadores. Eles criaram essa situação. Como? Com a atuação ridícula contra o Coritiba e preguiçosa, com a atuação patética contra o Palmeiras. Né? O Palmeiras teve mais dificuldade para fazer o primeiro gol no Sport do que no Flamengo. O Sport quase rebaixado. Depois virou uma goleada até exagerada. Mas o primeiro tempo de Palmeiras e Sport foi mais difícil para o então ainda campeão brasileiro, né, do que o jogo entre Palmeiras e Flamengo, que foi um treino. E o jogo anterior do Grêmio, que o Flamengo vencia, falando dos jogos fora, né? E perdeu rapidamente. O Grêmio fez ali os 3 gols e acabou. O torcedor está vendo isso, ele está se irritando, ele vai cobrar. Vai acumulando. Ontem, jogaram alguma coisa no jogador? Agrediram ou não? Chamaram de time sem vergonha? Podemos concordar ou não se deve se chamar o time de sem vergonha entrando em campo. Mas não foram xingados, não foram agredidos, não tacaram nada em ninguém. Então, é uma manifestação de quem comprou o ingresso. Ali o cara comprou o ingresso e está mandando o seguinte recado: vocês não honram a camisa, corram. Eles correram ontem, se empenharam. Agora, isso tudo que aconteceu ontem, eu acho que, primeiro, envergonha o clube. Tem torcedor que se orgulha porque eu acho que eles não entendem muito bem o tamanho do Flamengo. E confundem raça. Até pus ontem alguns exemplos de raça no Twitter, como Almir Pernambuquinho, que fez um gol uma vez contra o Bangu, ralando a cara na lama, na terra, né? Ou o Valido, que fez o gol do primeiro tricampeonato do Flamengo com febre de 39 graus, um argentino, né? Zizinho jogou com perna quebrada. Rondinelli fraturou a mandíbula na final do Brasileiro de 1980 contra o Atlético por impedir um chute do Éder.
O Éder chutava, parecia um cavalo. O maluco do Rondinelli, que era o deus da raça, por isso pôs a cabeça na frente, fraturou a mandíbula e não jogou a final, jogou manguito. E existem vários exemplos, como em todos os grandes clubes, você vai encontrar referências de jogadores raçudos, guerreiros, e essa coisa toda. Então, raça, entrega, dedicação, amor à camisa é outra história. Não é se desentender com o cara do teu time. Pelo amor de Deus. Então, você vai entender que o desentendimento de dois jogadores do mesmo time, as vaidades, as diferenças pessoais, falaram mais alto do que o interesse do time no momento que o Flamengo vencia o jogo. E aí, de fato, o Corinthians está de ressaca, não é problema do Flamengo, ele tinha que vencer o jogo, precisava da vitória, a vitória estava encaminhada, e se os dois fossem expulsos, ou seja, se o árbitro não for, quem foi o Banana foi o juiz ontem, né? Não foi o Flamengo. Então, se o juiz não fosse o Banana, ele expulsaria os dois, embora também ache até que pode ser um certo exagero, concordo com o Arnaldo com relação a isso, mas a lei lá diz isso, ele poderia expulsar. Ele aliviou, ele administrou. Ele não teve coragem de expulsar nenhum nem outro. Se expulsa os dois, é outro jogo. O Corinthians volta com 11 contra 9, e de repente empata ou vira o jogo, e aí? Como seria o final da tarde, o início de noite na Ilha do Governador? Seria muito pior. E eu acho que se passa muito mão na cabeça. Eu acho que esses jogadores tinham que ser ou afastados, ou a punição tem que ser colocada de público. Ah, uma coisa fechada. Fechada é pinóia. O Flamengo é da torcida, o Flamengo não é dessas pessoas. Ora, bolas, o faturamento do Flamengo vem de onde? Vem do seu torcedor, da televisão, principalmente, das rendas. Da renda até pouca coisa, mas, da publicidade na camisa. Então, acho que deve sim ao torcedor do Flamengo, à direção do Flamengo, uma satisfação. O que foi feito com relação a... Foram punidos? Percentual de salário? O que diz ali? Os torcedores são os chefes. E não foram respeitados ontem. Acho impressionante como realmente algumas pessoas, como disse o Jean, têm a facilidade para entender esse tipo de comportamento como algo positivo. No tipo positivo não tem nada. Agora, até entenderia o seguinte, eu compreendo quando um jogador com muita vontade de ganhar se desentende com o adversário, que quer desestabilizá-lo e aí até eventualmente perde a cabeça ou faz uma bobagem. Você está contra o seu adversário, o seu oponente. Agora, o cara do seu time, você não pode brigar, não pode acontecer. Esse tema, aliás, ontem, muito bem o Diego, goleiro, e o Diego, meio campo, né? O Diego Alves e o Diego. Jogando bem os dois, muito bem, e participando como apaziguadores naquele momento. Agora, o gesto do Viseu é mais ou menos o seguinte, eu estou jogando para mim. Eu fiz o gol. Você é do meu time, mas ao mesmo tempo você não é. Então, toma aí, cara. Quer dizer, que coisa absurda, que coisa patética. E isso só mostra a falta de comando. O futebol do Flamengo não tem comando. Não se iludam com essa vitória. Ainda é muito pouco para achar que tudo está uma maravilha. Enfrentou um adversário desfalcado, um Corinthians de ressaca, né? Fez o seu papel, o Flamengo venceu, mas ainda tem ainda pelo menos 2 jogos contra o Júnior Barranquilla, né? Tem o jogo contra o Santos, não tem ainda a vaga na Libertadores garantido. Tem nada garantido. Tem que repetir o comportamento positivo do time, no sentido de ter jogado bem, com mais empenho e tudo mais. E na escalação, um detalhe, né? A entrada do Giovani e do Mancoelho, o Mancoelho tinha jogado 65 minutos apenas com o Reinaldo Rueda contra o Avaí. Foi titular, saiu durante o jogo. Deixa claro que ele foi buscar jogadores que não vinham sendo muito aproveitados. No caso, o Mancoelho nem vinha jogando, porque ele vai perdendo também as esperanças em alguns nomes. Especialmente o Everton Ribeiro, que ontem foi barrado. Ele ficou no banco por opção do técnico. Jogador caro, recentemente contratado. Outros estavam fora, como o caso do Paquetá, do Vinícius Júnior, tal, suspensos e tudo mais. Mas é importante que o torcedor tente entender as reais consequências desse fato, né? Hoje, de fato, desde ontem, né? Na imprensa do mundo inteiro isso teve repercussão, enorme repercussão. Então você tem a seguinte situação, o Flamengo é um time que não se destaca internacionalmente, pelo contrário, fracassa seguidas vezes em competições internacionais, já fracassou na Libertadores desse ano, né? Até eu estava vendo essa semana um vídeo de colegas da Fox Argentina falando dos times brasileiros que vão jogar, que jogam na Libertadores. Falavam do Grêmio, falavam do Lanús, aí começaram a falar do Flamengo. E um deles falando com muita propriedade, até com muito conhecimento dos times brasileiros, falou, olha, o Flamengo não é copeiro. O Flamengo investiu para ganhar a Libertadores e foi eliminado no jogo do São Lourenço. O Grêmio é copeiro, ele falando. O Flamengo não é copeiro, o Flamengo não tem uma boa trajetória internacional. O argentino sabe disso, o paraguaio sabe disso, o uruguaio sabe disso. Aí quando o Flamengo consegue projeção internacional é porque tem um jogador com o dedo no meio esticado mostrando para o companheiro de time. Isso é bom? Isso é bom? Alguém pode achar isso bom? Seria bom se o Flamengo fosse manchete, bom para os rubro-negros, campeão da Copa do Brasil que perdeu, se fosse campeão brasileiro, não é, o Corinthians, né? Ou se tivesse na final da Libertadores, quem está o Grêmio. Talvez, se esses mesmos jogadores conseguirem ganhar a Sul-Americana, eles consigam, talvez não, se ganharem, conseguirão alguma repercussão internacional, embora não seja um título tão importante quanto a Libertadores. E é isso que eles têm que fazer. Agora, passar a mão na cabeça do jogador que tem esse comportamento, eu acho que só aumenta a fragilidade dentro do departamento de futebol, em que você percebe nitidamente que as coisas vão mal há muito tempo.
Pronto. Eu acho que, além disso, né, o que aconteceu ontem gerou uma outra interpretação que eu acho bem estranha até, que é essa coisa de, cobraram tanto e aí os caras se excederam. Como se fossem. Fosse o quê? Infantis? Foi um pouco o que o Rodrigo Caetano deixou. Pois é. Isso é absurdo. Os caras são profissionais. Eles têm que saber se comportar. Vocês provocaram e agora não querem, né? O Rodolfo jogava no Besiktas. Lidava com uma torcida que é muito mais maluca e fanática do que qualquer torcida brasileira. Os turcos são completamente alucinados. A gente sabe disso. Ele estava lá outro dia, veio do Besiktas pra cá. O Diego jogava no Fenerbahçe, ele sabe como é que é isso. Para citar só 2 exemplos. O Viseu jogou em várias seleções de base. É titular do Flamengo, é reserva do Guerreiro do Flamengo há um bom tempo. Jogou ano passado várias partidas, esse ano também. Não é um garoto que subiu agora, não é o Lincoln, que tem 16 anos e entrou no segundo tempo. Então já está acostumado a jogar no Flamengo, já está acostumado a ser criticado quando vai mal, a ser festejado até demais quando faz uns golzinhos, né? Esse comportamento não cabe. Os caras são profissionais, são bem pagos, jogam, recebem dia, treinam com boas condições. Nada justifica. Essa tentativa de transferir a responsabilidade, cobraram demais, aí viu o que deu? Peraí, isso não existe, isso é ridículo, isso é de um paternalismo patético. E é por isso que está assim. Por isso que está assim. Porque na hora em que os parafusos estão soltos, ao invés de serem apertados, alguém vai lá e afrouxa um pouquinho mais, para não machucar os bonitinhos. Está muito apertado o parafuso, né? É brincadeira, né? É muita bananice. Não foi banana em campo, mas fora continuam sendo.